Bom, irmãos, eu quero compartilhar com você, nessa manhã, seguindo a nossa série dos Heróis da Fé, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em primeiro lugar, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. E quero convidar você para nós fazermos um exercício que geralmente não é do nosso hábito, mas de nós lermos juntos em voz alta, Hebreus 11, no versículo 1. Você talvez tenha uma versão diferente da NVI, então nós podemos todos juntos olharmos para a tela e aí nós podemos ler juntos a mesma versão, tá bom? No versículo Hebreus 11, no versículo 1. Vamos lá, vamos juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Só até aí, só um. Que bom que vocês estão dispostos, né? O frio tá bom. Só até o versículo 1. Depois nós vamos ler mais uma vez. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Guarda essa verdade e eu quero convidar você agora para nós irmos para um texto que está bem pertinho daí, que é lá em Ruth, no Antigo Testamento. Vamos ler Ruth. Nós vamos, Galeria do Heróis da Fé, eu quero compartilhar com os irmãos a história de Ruth. Ruth não entra nessa galeria de Hebreus, capítulo de Hebreus 11. Ruth não é mencionada nessa galeria, mas eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã a história de Ruth. Por quê? Porque nós já ouvimos aqui, dentro dessa série, sobre Noé, ouvimos sobre Abraão, sobre José e sobre Moisés. E agora aqui no livro de Ruth, nós não temos um grande líder sendo destacado nessa história. Nós não temos um grande exército, nós não temos grandes feitos, nós não temos algo extraordinário acontecendo, como derrotar grandes exércitos, como ver o mar se abrir, ou como ver agora grandes profecias acontecendo. Nós temos aqui em Ruth uma história de fé, de pessoas simples que estão vivendo uma crise profunda. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então, vamos ler lá Ruth no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos transitando pela história de Ruth. Ruth no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. Até aí, irmãos, presta atenção porque esses detalhes eles são bem importantes para nós. Nós estamos no livro de Ruth. Se você olhar ali na sua Bíblia, você já vai ver que o livro anterior é o livro de Juízes. E se você ver o próximo livro é 1 Samuel. E o livro de Ruth, um livro pequeno, com 4 capítulos, está no meio dessas histórias aqui, fazendo uma transição mesmo histórica para nós, a respeito do cuidado bem. O livro de Juízes, por várias vezes, repete essa frase, de que cada um vivia e fazia aquilo que era próprio, parecia bem aos seus próprios olhos. Então o povo começou a fazer aquilo que o Senhor reprova. Naquele tempo eles faziam o que o Senhor reprova, fizeram o que o Senhor reprova. Isso se repete. Porque o livro de Juízes é assim, agora Deus levanta um líder, esse líder começa a conduzir o povo, e esse líder morre e o povo começa a fazer aquilo que o Senhor reprova. Cada um começa a fazer aquilo que julgava bem. E aí levanta-se um novo juiz e a história se repete. E quando você vê o final de Juízes, ali tem acontecimentos trágicos. E agora Ruth começa já trazendo essa informação que na época dos juízes houve fome na terra. É nesse período agora que essas pessoas estão passando e eles estão em uma crise. Tem fome. Graças a Deus, nenhum de nós que estamos aqui sabemos o que é passar fome e estar numa terra que tem fome. Eu não estou dizendo você ser privado de alguns gostos e ter talvez algo que você gostaria e não tem. Eu estou dizendo não ter o que comer. Fome na terra.
essas pessoas estão passando por essa crise de não ter o que comer. Isso é muito importante. E aí agora esse homem chamado Elimeleque, ele agora está com a sua família saindo de Belém, de Judá, com os seus 2 filhos. E ele foi agora viver um tempo em Moabe, uma terra distante, uma terra de um povo pagão. Até ali se conta que eles tinham até cultos sacrificiais com pessoas. E agora um homem que vivia em Belém, e o contraditório, irmãos, é que Belém significa casa do pão. E esse homem que faz parte do povo de Deus, numa crise, sai da terra que se chama casa do pão, porque não tem pão. E agora esse homem sai da terra do pão, que não tem pão, e vai buscar abrigo em outro lugar. E aí você fala assim, pastor, mas não vamos pegar pesado com ele, porque quem de nós aqui nunca, talvez, nós estamos aqui porque os nossos antepassados saíram de um lugar onde estava com grande necessidade e foi buscar abrigo em outro lugar. E quem aqui já talvez não teve que trocar de emprego, de cidade, para buscar uma outra oportunidade, para buscar áreas diferentes, para ter uma preparação de faculdade, outra oportunidade? Mas nós não podemos olhar para essa história dentro da nossa perspectiva que nós temos hoje, né? Quem de nós aqui, nós temos várias pessoas que já fizeram isso e fazem isso até hoje. Nós estamos falando de um lugar no qual Deus levou o seu povo para cumprir as suas promessas, para um lugar que mana leite e mel. E por causa da dureza do povo, esse lugar agora começa a ter crise. Mas a promessa de Deus era para que esse povo, naquele lugar, pudesse viver maravilhas e sinais de Deus. Então, nós não temos simplesmente um homem querendo agora ir para um outro lugar procurar uma oportunidade. Nós temos um homem que está não vivendo pela fé, mas vivendo por aquilo que os seus olhos estão vendo. E o que os seus olhos estão vendo é fome, é falta de esperança, é crise. E sabe como que é o nome, a tradução desse nome de Elimeleque? Deus é o meu rei. Olha que contraditório. Um homem que o seu nome diz, Deus é meu rei, que vive na casa do pão, não reconhece que Deus realmente reina em sua vida e nem encontra pão na casa do pão. E agora ele está tendo que ir para um outro lugar. E vamos ver o que o texto continua. A sua mulher, lá no versículo 2, a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, então percebe agora que o texto já vai dizer logo do início o que aconteceu com esse pai de família, ele morreu. Então percebe que uma família está em crise, esse homem sai com a sua esposa, com os seus filhos, porque eles não tinham comida, e agora eles chegam numa terra estrangeira, numa terra pagã, e o que acontece a partir do momento que eles chegam ali? A gente não sabe exatamente o tempo que isso acontece, mas o texto coloca isso para nós, que chegando ali agora, ele morre, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por cerca de 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Percebe que, às vezes, eu e você nos deparamos com a crise que chama crise. Com a tristeza que parece que só vem com mais notícia de tristeza. Alguém estrangeiro num lugar pagão, uma família agora não tem mais o pai de família, e agora os filhos também vão.
E, na verdade, ilustra-se e se estuda o nome desses meninos também, que são nomes, talvez, que representavam doenças e doenças possíveis de desnutrição. Por isso que esses meninos não aguentaram viver tanto tempo, assim como a própria Noemi vive. E agora, uma família é dissolvida. E agora, Noemi tem que viver com as suas 2 noras, que não eram do povo de Deus, mas que eram agora 2 mulheres que chegaram desse povo estrangeiro, esse povo pagão, né, agora que compõe essa família. Eu não sei você, mas em alguns de nós, em alguns momentos da nossa vida, parece que não vai parar de chegar notícia ruim. Eu espero que você nunca tenha passado por situações assim, e a minha oração e expectativa é que Deus te prive, que você possa ter uma vida abundante, com bênçãos do Senhor. Mas nós sabemos que na vida real, às vezes, nós temos crises e dificuldades que nos cercam. E às vezes parece que uma má notícia puxa outra má notícia, e que uma tragédia puxa outra tragédia. Quem de nós às vezes não perdemos parentes próximos e quando você está se recuperando parece que vem uma outra má notícia? E aí você olha e fala assim, não, mas alguma coisa está bom. E quando você olha, não tem nada bom. Você perdeu a sua família, você perdeu a sua casa, você deixou de lado a sua terra, você não tem recurso financeiro, você não tem recurso emocional, porque ela perde a família e perde os seus bens materiais que foi deixado para trás. Ela não tem estrutura emocional, relacional e nem estrutura física e nem recursos financeiros. Percebe que parece que, de fato, nada está segurando essa mulher para que ela se mantenha de pé. Porque numa crise financeira, quando você tem uma família, você fala, nossa, eu tenho a quem me apegar. Minha família, eles estão comigo, eles estão aqui para me ajudar. Ou às vezes quando você perde alguém, você ainda fala, não, mas eu ainda tenho condições de me manter, pelo menos minha família está acolhida, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho algo aqui que pode me abrigar. Mas agora quando você perde os 2, a situação é triste. E algumas semanas atrás eu compartilhei com os irmãos que nós tivemos o caso de 2 mulheres que chegaram aqui na igreja, pedindo abrigo. E era mãe e filha que elas haviam perdido a casa na enchente no Rio Grande do Sul, foram mandados de abrigo para abrigo, chegaram em Ponta Grossa, procuraram emprego, perderam o emprego e agora estavam andando na rua procurando um emprego e um lugar para morar e viver. E eu perguntei para elas, mas vocês não têm família, não tem alguém para vocês ligarem, para dar um abrigo para vocês por um tempo? Não, pastor, nós não temos ninguém. A enchente não levou não só a nossa família, como levou tudo que a gente tinha. Eu falei, tá, mas o governo está dando um auxílio, moradia. Não, pastor, não, a gente não pode pegar, porque meu pai comprou a casa do vizinho de boca. E a gente nunca transferiu a casa para o nome do meu pai nem para o nosso. Só que esse homem faleceu e meu pai também faleceu. Então agora os herdeiros, nós falamos com os herdeiros, eles, nós não sabemos de nada disso. Então ela perdeu tudo. E nessa hora, ali o meu sentimento, irmãos, conversando com essas mulheres era, Senhor Jesus, por quê? O que vai manter essas mulheres de pé? O que faz elas acordarem amanhã, no próximo dia, e falar, vamos que tem mais? E a mesma pergunta fica para agora essas mulheres. Noemi, Ruth. O que tem? O que nos resta? E é interessante que o texto continua dentro dessa crise, dessa tragédia, e agora o texto vai continuar, e de repente agora elas falam, não, nós precisamos voltar. Noemi fala, não, eu preciso voltar para a minha terra. Por quê? Porque eles ainda tinham terras lá que não estavam bem resolvidas, mas quem sabe, parece que agora a fome lá acabou. Então agora elas decidem que elas vão voltar, mas Noemi junta as suas noras e falam, olha, eu já estou velha.
eu não tenho mais como ter filhos, e ainda que eu tenha filhos, quanto tempo esses meninos vão levar para crescer e vocês poderem casar? Então eu estou liberando vocês, fiquem na sua terra, fiquem na terra de vocês, se casem, porque eu vou voltar para a minha terra. E ali há um choro entre elas muito grande. E uma das noras então se despede, vai viver a sua vida, mas aqui Ruth fala, não, eu ficarei, aonde você ficar eu ficarei, o seu Deus será o meu Deus. E o seu povo será o meu povo. E ela Ruth fica com Noemi, e agora elas voltam. Noemi era estrangeira num povo pagão, agora a Ruth é estrangeira dentro do povo de Belém. E se hoje mulheres solteiras, divorciadas, nós na sociedade já temos alguns preconceitos e difícil relacionamento, vocês imaginam nesse período? E agora essas mulheres estão ali falando o que nos resta. Então, de repente, elas falam, já sei. Por causa da lei de Deus, existia aqui um cuidado com o estrangeiro e com a viúva. Então, agora elas vão para a colheita, e a lei de Deus falava que quando as pessoas fossem colher, não era para eles voltarem para pegar o que ficou caído no chão. Porque o que ficou para trás era para que o estrangeiro e a viúva pudessem se alimentar, para que ninguém passasse fome. Então, o que elas decidem é esse o caminho que nos resta. Então, Ruth vai agora buscar esse alimento para que elas possam comer. E ali, é interessante que é a primeira vez que nós temos a Bíblia falando de uma palavra como se fosse por acaso. Por acaso. Ruth agora vai tentar colher algo nas terras de Boaz. E ali agora ela encontra alguém que é parente de Noemi. E ela colhe e ela tem agora um abrigo ali. E ela volta e conversa então com a sua sogra e ela fala assim, olha, quem sabe ele não é um dos nossos resgatadores. Quem sabe ele não pode ser um resgatador. E talvez na situação aqui você está falando, não, eu sei, alguém que vai resgatá-las. Existia aqui um resgatador na lei mesmo, que garantia que uma mulher que fosse viúva, um homem poderia resgatá-la. Então esse resgate significava não só um casamento ou alguém que ia ter uma relação, mas sim ele significava alguém que agora poderia ter uma aliança com essa pessoa. Alguém que ia ter que ter um compromisso, ia ter que exercer uma função aqui de proteção e de cuidado. E agora elas falam, quem sabe esse não será o nosso resgatador? E aí o texto, a história continua e ele acolhe ela. Ruth, então, propõe isso para ele. Em determinado momento, ela volta para acolher, se deita ao lado dele, a cobre. E você, lendo o texto, pode falar, olha, a Ruth estava insinuando para um homem, porque ela deitou e cobriu, mas não, isso significava, sim, um pedido de casamento. É como se hoje ela estivesse se colocando de joelhos e abrindo uma aliança, assim, como nós fazemos hoje. Para ele, falando, sim, case-se comigo. E aí ele faz um combinado com ela, ele respeita ela, e ele faz tudo conforme as Escrituras dizem. No final, ele, sim, se torna alguém que resgata Ruth. Irmãos, o que essa história tem a ver comigo, com você? Eu sei que, em alguns momentos, eu e você podemos nos percebermos ou estarmos com um sentimento, assim como Noemi e Ruth, abandonados, esquecidos por Deus, como se as nossas orações não fossem mais ouvidas. Elas ficam em um determinado momento na terra por 10 anos. Essas mulheres ficam 10 anos. Você sabe o que é você orar por 10 anos? Para que algo mude e parecer que nada vai acontecer? Você sabe o que é estar repetindo a mesma oração e parecer que a sua oração não passou do teto?
essas mulheres ficam assim. E às vezes eu e você podemos nos apegar, nos perceber como alguém que não é mais ouvido por Deus. Alguém que o que nos resta talvez é, não sei o que me resta. Em alguns momentos, quando nós encontramos pessoas assim, é muito difícil nós trazermos uma palavra de esperança. Porque quando nós queremos dar uma resposta para alguém que está achando que tudo foi perdido e você tem consciência da real situação, parece que o que você dizer vai ser só frase de efeito. Não é? Como é que você chega para alguém que perdeu tudo e fala, não, tudo bem, Deus é bom. E a pessoa vai olhar para você e falar assim, Deus é bom? Por que eu estou assim? Não, está tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Aí você fala, Deus sabe de todas as coisas e Ele não sabe da minha lágrima? Nós, por diversas vezes, nos deparamos assim, nos encontramos assim, sem esperança. E o cenário não diz que algo vai mudar. O cenário diz é que se está pior, espera que vai piorar. Às vezes eu e você, nós nos deparamos assim. E eu não estou falando de alguns de nós que gostam de sentir pena de si mesmo. Alguns de nós precisam ter acordar para a realidade da vida. Que às vezes nós nos tornamos pessoas que estão reclamando da cor das coisas que nós não temos. Essa situação aqui é a situação de pessoas que perderam realmente a esperança porque as coisas concretas e reais e fundamentais da vida foram tiradas. Nós não estamos falando de você estar chateado porque a geada vai matar sua flor, porque a geada queimou sua grama, porque não tinha o carro que você ia comprar da cor que você queria, porque alguém esqueceu de dar bom dia para você, porque alguém que você acha que deveria te ver não te viu, porque alguém esqueceu de dar parabéns no seu aniversário. Não estou falando disso. Se você está achando que sua vida está ruim por causa dessas coisas, você precisa acordar para a vida. E você precisa aí talvez visitar outras pessoas e outras realidades para você ser um pouco mais grato sobre o que você tem. Mas eu estou falando de situações que alguns de nós às vezes passamos que perdemos a esperança. E nós ficamos olhando e falando, de onde me virá o socorro? E aí, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pode colocar de novo para nós, Bruno? Hebreus 11, capítulo 1. Vamos ler juntos de novo? Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Das coisas que nós não... Irmãos, a grande diferença da vida, da caminhada cristã, de vivermos por fé, é sabermos que viver por fé é viver pela esperança de Cristo Jesus e não por aquilo que nós vemos. Viver por fé não é viver vendo que as coisas estão dando certo, mas saber de quem disse que as coisas dariam certo. Porque às vezes, se você está caminhando por aquilo que você vê, isso não é fé, isso é constatação. Olhar para essas rosas aqui e dizer a cor delas não é fé, é constatação. Ver que tem fogo nas velas não é fé, é constatação. Mas olhar e crer naquilo que os seus olhos não conseguem ver, isso é fé. É fé. Aqui eu falei desde o início a história de mulheres que não são relatadas como grandes líderes, não são relatadas com grandes feitos. Aqui nós temos pessoas e mulheres que estão vivendo as suas vidas sem ver nenhuma esperança, sem ver que algo de bom iria acontecer e mesmo assim se manter em fé. Se manter em fé quando nós não vemos é o que faz toda a diferença. Eu quero perguntar para você, você tem fé que as coisas vão melhorar?
Você tem fé que o Brasil vai melhorar? Você tem fé que a sua família vai melhorar? Você tem fé que o seu casamento vai melhorar? Você tem fé que os seus filhos serão melhores do que você? Você tem fé que os seus netos serão melhores do que você? Sabe por quê? Porque essas coisas você não consegue ver. Você não consegue ver como o seu dia será amanhã. Você só consegue ver que na previsão diz que vai estar mais frio do que hoje. Mas você não consegue ver como será o seu dia amanhã. Você não consegue ver como serão os seus dias daqui 10 e 5 anos. Mas a esperança de que eles serão conforme o Senhor ordenou, o nome disso é fé. E eu quero perguntar para você, você tem fé que a sua família será melhor? Você tem fé que o seu casamento será melhor? Que os seus filhos, os seus netos, a igreja no qual você faz parte? Porque às vezes nós dizemos que nós temos fé em Deus e nos tornamos boca de maldição, falando que tudo está perdido, que tudo está ruim, que tudo não era como era antes e que agora só está de mal a pior. Pois é, e isso reflete a sua fé em Cristo Jesus, que está fazendo nova todas as coisas. Em quê? Porque nesse exato momento que você está dizendo que tudo vai continuar pior porque não está de acordo com o seu gosto, tem pessoas talvez sentado na mesma igreja com você, clamando a Deus para que venha e salve o seu casamento, e salve os seus filhos, e salve os seus netos. E você está aqui amargurado às vezes, parando de ter fé que as coisas podem serão melhor em Cristo Jesus, porque seu café estava frio hoje. Irmãos, que fé que eu e você temos. Nos tornarmos heróis da fé não é necessariamente viver grandes sinais e maravilhas. Nem todos foram Moisés, nem todos foram José, e nem todos serão Moisés e José. Nem todos serão. Nem todos foram Pedro, que caminhou sobre as águas. Nem todos serão Paulo. E às vezes a gente está achando que nós só seremos grandes heróis da fé quando nós então manifestarmos esses grandes sinais extraordinários do Senhor. Não, o que Deus te pede não é isso. Se Ele te chamar para isso, amém, Ele vai te usar. Mas o que Deus te pede é para que você lembre que a fé é a certeza e a esperança das coisas que nós não vemos. Se mantenha com fé. Porque a fé não deve ser por causa daquilo que você vê, mas de quem falou que tudo seria novo. E quem está fazendo nova todas as coisas é Cristo Jesus. Por que eu consigo ainda parar para alguém que está numa tragédia de vida e falar, tem esperança para você? Não é por causa da minha fala ou da minha argumentação, mas é por quem falou que essa pessoa tem esperança. E essa pessoa é Jesus Cristo. O Consolador, o Espírito Santo, que é prometido para todos nós, é Jesus que dá para nós. Por isso que nós podemos dizer pela fé que essas pessoas serão transformadas no nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você hoje, o que você precisa dizer com fé que vai mudar e que precisa mudar na sua realidade? Qual é o milagre que talvez você deixou de acreditar? Qual é o lugar mais sombrio dentro da sua realidade? Que Noemi, que nos primeiros capítulos fala assim, não me chame mais Noemi, me chame agora de amarga, porque Deus se esqueceu de mim. Ela termina lá, se você olhar lá no final, ela termina e agora ela se torna a avó de alguém que agora faz parte da genealogia de Jesus. E eu espero que você leia depois todo esse texto, mas aí, agora ela coloca, lá no final do capítulo 4, ela coloca esse menino no colo, e agora as vizinhas celebram em volta dela, e aí agora, e bem diz, porque agora ela se torna alguém que vai fazer parte da genealogia de Jesus. Mas as mulheres perto de Noemi dizem assim, lá no capítulo 4 de Ruth, no versículo 14, diz assim, louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem o resgatador.
Louvado seja o Senhor, porque hoje Ele não a deixou sem um resgatador. Louvado seja Deus, porque não nos deixa sem um resgatador. Por isso que Ele mandou o Senhor Jesus por nós, para que todos nós sejamos resgatados e saiamos desse momento sombrio de achar que tudo está destruído e podemos agora estar num ambiente que nós temos esperança em Cristo Jesus, porque o resgatador veio e Ele muda a nossa história. Uma mulher que fala, me chame de amarga, agora as pessoas estão à sua volta falando, louvado seja Deus, porque Ele não deixou você sem alguém para te resgatar, Ele não esqueceu de você. E eu quero perguntar para você, o que hoje você precisa olhar com fé, que você deixou de olhar com fé? O que hoje você deixou de acreditar que daqui a uns anos alguém vai olhar e falar assim, pois é, louvado seja Deus, porque não deixou sem. Louvado seja Deus, porque Ele atendeu o seu. Deus tem grandes milagres para nós. E eu quero orar por você. E quero convidar você a fazer a sua oração de fé nesse momento. Não sei o que você deixou de ter fé e acreditar, mas eu quero que você coloque isso agora diante de Deus. E saiba que Ele tem muito mais para você. A fé é a certeza daquilo que nós ainda não vemos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que move o extraordinário e move o ordinário, Senhor. O Senhor está se movendo mesmo quando nós não enxergamos esperança, mesmo quando todo o cenário à nossa volta se mostra um cenário de destruição e de tristeza, Senhor, de morte, de desesperança. O Senhor é um Deus que se revela e se coloca ao nosso lado como esse Deus resgatador, que nos tira, Deus, desse lamaçal e nos leva para um reino da sua glória. Senhor Jesus, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E viver aquilo que o Senhor tem para nós não é só quando os milagres estão acontecendo, mas é dando os passos sabendo que nós estamos caminhando em fé. Nos ajuda, Deus, a termos fé, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que não é para nós termos. Senhor, nos perdoa por muitas vezes falarmos que nós somos um povo da fé e da esperança e nos tornarmos muito mais, Deus, boca de destruição e de desesperança. Senhor Jesus, nos leva para mais perto de Ti, nos ajuda a sermos testemunha do Senhor, da Tua fé, do Teu agir, de um Deus poderoso que move tudo para nos resgatar. Então, Senhor Jesus, se tem irmãos nessa manhã que perderam as esperanças, olham para a sua história de vida e diz que está tudo perdido e sem esperança, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor renove, Deus, a fé de cada uma dessas pessoas, que elas possam olhar e crer no Senhor, crer que o Senhor é quem está cuidando, o Senhor é quem está protegendo, o Senhor é quem está atuando, o Senhor é quem está transformando, o Senhor é quem reconcilia tudo contigo, Deus. Então, obrigado, porque o Senhor está fazendo nova todas as coisas, mesmo aquelas que nós não estamos vendo. Obrigado, Deus. Renova a nossa fé, no nome de Jesus. Amém.